E o nosso terceiro álbum, o que que você escolheu pra gente? Eu acho que pode ser os Beach Boys, na ordem certa das influências, né? Tá aqui, ó. Eu peguei o primeiro que eu tive contato. Os Beach Boys eu fui conhecer já quando a gente já estava amadurecendo a amizade no João Penca, né? Quando eu conheci, eu fui colega primeiro do Bob Galo, foi meu colega de Aham. sala, quando a gente tinha uns 13 para 14 anos. E aí foi aí que a gente começou a montar algumas. A banda tem vários nomes antes de ser João Penca, né? Acho que João Penca já foi em 75, 76. Que E aí nome? eles, Agora eu fiquei curioso para saber que outros nomes. cara, tinha Jacumã e seus Jacumingos. Jacumã e seus Jacumingos é porque o nome do prédio que morava a maioria da galera era ali no Baixo Leblon. O prédio chamava-se Jacumã. Tá lá até hoje. Eu passei em frente. Anteontem eu passei em frente ao Jacumã. É sempre uma lembrança boa quando Pode passa ali em crer. frente. E aí a gente, e naquela época estava acontecendo os Jackson Five, também teve Jacomingos Five. Sensacional. Teve uma oportunidade que o Dodo resolveu fazer um evento de rock no colégio do irmão dele, ele convidou a gente e ele batizou o grupo de anos 60, equivocadamente, porque naquela época era muito mais anos 50, mas para ele, Sim, sim. ele, enfim, tiveram vários nomes. Zul, talvez o Zul seja o mais antigo, porque todo mundo tinha apelido de bichos. Bob Galo era Zé Galinha. O Cláudio, irmão dele, que é o tecladista que faleceu no lançamento do primeiro disco, era o Rato. O guitarrista da época, o Guilherme Hully Gully, era o Mico, o Pinico. Então, o Zul foi um dos primeiros nomes, Zul, Z-O-O. Mas aí, enfim, lá em 75, 76, a gente achou esse nome tão absurdo, tão diferente, tão original, que nunca mais largamos. É, Não tem como, não tem como. ficou João Voltando Penca ali 2015 registrado. voltando para os Beach Boys. Então, esse aqui você já conhecia a rapaziada da banda, quando você teve Aí contato foi com quando esse álbum. eu conheci a casa do Bob Galo lá, foi introduzido por eles. Eles gravaram uma fita cassete e depois eu comprei o álbum. Que eu escutava muito fita isso. Isso é um concerto dos Beach Boys no início de carreira, ainda bem surfing mesmo, né? As canções bem na onda de surfing music. Depois, assim como os Beatles, eles evoluíram, fizeram discos mais trabalhados, mais elaborados, né? Smiley Smile, Pet, O próprio Pet Pet, Sounds, né, que é Pet Sounds considerado exato, é uma o referência até para os ápice. Beatles. É, Isso, é. é. Depois, a gente evoluiu depois junto com eles. A gente foi evoluindo, escutando toda essa evolução dos Beach Boys. Mas o primeiro contato, por isso que eu botei esse disco, o primeiro contato meu conhecendo Beach Boys foi esse Beach Boys in Concert. É. E o meu nome saiu daí. Esse mais à direita, ali, da minha direita, né? Na esquerda da tela, é o Mike Love. Mike E Love. daí eu tirei meu nome, Avelar Love. Porque o Mike Love era, apesar de não ser grave como eu, era a voz mais grave. Eles Sim. eram todos vozes muito agudas. E o Mike Love era a voz mais grave e ele tocava sax também, como eu comecei também. Eu comecei a tocar sax na minha adolescência. Eu e Abreu éramos uma dupla de metais. Ele tocava trompete e eu saxofone. E aí eu capturei, eu tinha que pegar um nome artístico, Avelar Love, eu vou ser o Avelar Love. Pronto. Aí, E ficou, enfim, né? E ficou. é, E o que o que demais te marcou nesse som ali do início dessa fase que a gente está falando dos Beach Boys? Eram as canções, eram as harmonias vocais, né? Porque o João Penca exatamente. tem essa preocupação também, né? Não, com certeza. As harmonias vocais. É claro que a gente era uma cor diferente, né? Por acaso, sim, por acaso, não sei se tem a mão divina aí, a essência antes do Léo e depois do Léo, né? Ficamos três vozes: o Galo, Abreu e eu. O Galo é tenor, o Abreu é barítono e eu sou baixo. Então a gente tinha uma amplitude de oitavas, generosa, que a gente podia explorar de forma Sim. diferente deles. Eles têm uma vantagem, que são três irmãos e um primo.
Eles timbram a voz assim que é um absurdo, a gente nunca chegaria próximo. Mas a nossa era uma cor diferente, mas a influência deles é com certeza muito forte. E nesse disco tem uma das primeiras versões que nós fizemos, que foi gravada, que é o The Monster Mash. Nós fizemos o Monstro Macho, é desse disco. Tá nesse disco aí. É parte do Sensacional. repertório. É. Muito A gente bom. fez e foi engraçada essa versão, porque, eu falava inglês, eu morei nos Estados Unidos 1 ano, Uhum. entre 11 e 12 anos, eu morei nos Estados Unidos, e eu falava inglês fluentemente. E eles queriam bom, o Leandro e o Cláudio, na época, queriam fazer a versão do Monstro Macho, e botaram para eu ouvir numa uma fita cassete mal gravada, num aparelho daqueles cassetes pequenininho. Não dava para entender nada do inglês. A letra, eu criei, se for ouvir a letra, você vai ver que não tem quase nada a ver com a letra original. O conceito meio de terror, sim, porque é uma brincadeira, terrir, né? Aquela Sim. coisa, terror engraçado. Mas a história é completamente diferente, porque eu fui criando, porque não dava para entender nada do inglês que eles falavam naquele fita cassete ruim, mal gravada, num cassetinho, num aparelho pequeno, péssimo. Pode crer, pode. Aí você foi colocando, inventando a letra ali em Isso, português, fazendo a é, adaptação. é. Demais, demais. Os Beach Boys, cara, é uma banda muito de referência, assim, e bastante pessoas que acompanham o Pitadas do Sal que gostam da banda, né? O Eu Renato acho, Russo adorava, o Renato Russo sim, sim. Beach Muito Boys é fã, né? fantástico, O Paul, tem uma história do Paul McCartney que ele sempre dava, né? Ele gostava de presentear os filhos com discos e tudo, e esse era um que ele deu num determinado aniversário para todos os três filhos que ele tem, eu acho, né? E entendo. porque ele é muito fã, né, do Pet Sounds. Esse disco não, perdão, o Pet Sounds. É, Ele é muito fã daquele álbum ali. E tem God Only Knows, né, cara? Que é uma das músicas mais lindas do universo. Vamos é, respeitar. Muito bom, é. muito bom. O Brian Wilson é realmente um Um gênio. compositor, produtor, arranjador, até cantor. É É, genial, realmente. Ele tinha que ficar meio maluco, porque o cara é genial desse jeito é. não pode ser normal. Realmente, Ele, ele fazia coisas assim do arco da velha, como se diz. é, O cara era mesmo da pesada. Demais, cara. Eu imaginei que vinha um Beat Boys, assim, quando eu pedi para você fazer a sua seleção, eu falei, deve vir um Beat Boy, mas vamos é. aguardar. Eu Foi gostei do difícil, álbum. foi difícil escolher o álbum do Beach Boys, É, porque Pet Sounds é muito forte, mas eu mantive esse critério das origens, sim, da formação do João Penca, para a gente ter pelo menos um critério, porque senão para escolher cinco é muito complicado. muito, muito. A gente Mas sabe. é bom que a gente falou do Pet Sounds, falou de Beatles. É ruim não É, botar Beatles também. É péssimo pois não poder é. botar Beatles. É, E eu mas digo assim, se eu tivesse que escolher cinco, eu escolhia cinco, né? Se o convite partisse de você, Sal, vamos fazer, escolhe teus cinco aí. Eu ia escolher hoje. Eu ia ter algum critério, né? Tipo, semana que vem, se você me pedisse de novo, ia ser outro dias que eu não ia, talvez ia exato, exato, exato. isso é demais. É Isso é botar a demais. discografia inteira que está aqui em cima do armário. Pois é. Que É, diz que é isso, né? A gente que ama música, né, Avelar? A gente tem uma ligação, tem essa conexão com o disco, né? A gente foi criado com o disco, né? Com o é, tato, com a leitura, do bolachão no prato e tudo. Então tem é todo uma coisa muito. um protocolo, né? É um processo de você curtir a música muito mais a fundo, né? Porque É, streaming de hoje em dia, você plugou, escolheu, tocou. Você não fica viajando na capa, não fica vendo os detalhes, eh, das fotos, é. né? Aquele O, disco rodando. Eu não sei, alguma mágica, eu não sei, acho que algum dia na acústica ainda vão descobrir, porque o som, digital é muito puro, mas não tem aquele algo mais que você escuta numa picape.
com um Não bate no amplificador. peito, né? Como um som É, analógico. É. é. Tem um grande amigo meu que eu fiz aqui com as lives, né? Ele era colaborador, se tornou um amigo meu, que é o Romero, né? O Romero Carvalho, profundo conhecedor de música. Ele faz uma analogia, a analogia do seguinte: cara, música de serviço de streaming é o fast food. De vez em quando é legal comer ali um hambúrguer, né? Um fast food, Sim, uma comida rápida. Mas você vai querer o quê? Vai preferir o quê? Alta gastronomia. Alta gastronomia é no vinil. é isso aí. É o Não tem ritual jeito. do vinil. É É, isso o aí. ritual do vinil é alta gastronomia. Você ouvir uma música no Spotify, num serviço seu de preferência, é o fast food. É bom também, ok, É, mas é, cuidado. é fácil, é prático, basicamente em qualquer lugar você acessa, dentro do carro, Exato. no supermercado, um É, headphone, então, mas realmente o ritual de você botar uma bolacha ali, botar agulha, e há algo de especial na acústica do som, tem. normal, que eu vou falar que é normal, que não vem no digital. No Não, analógico há a magia que ainda não descobriram qual é, mas é diferente. sim. Aqui, o Bruno está falando aqui, escutar o vinil era um ritual, pegar o disco, curtir a capa, a contracapa, o encarte. Essa geração mais nova não vai entender isso nunca, não. A não ser se foi influenciado por um tio, por um primo mais velho, irmão mais velho, que tenha o Isso, hábito, né? Até tá é voltando, isso né, aí. Avelar? Eu queria ver a discografia dos Vikings em vinil novamente aí sendo relançada. É, Pô, ia ser é. demais. Ia ser demais. Eu tenho a discografia toda e tem em CD também. Minha filha mandou fazer os CDs com capa e tudo Foi. para mim. Foi. Você Eu me passou o mostrei. contato desse rapaz. Ficou lindo, Isso. porque ele faz exatamente Caprichado. tudo que tinha no vinil, ele reproduz Capa, ali. encarte, tudo. Sensacional. Capa, encarte, tudo. Trabalho de arte mesmo, assim. É, achado da minha Sensacional. filha. Sensacional.